não tem esboço a mensagem que eu vou ministrar, mas é algo muito forte, irmãos, assim, que tem a ver com o que eu estava falando aqui. Nós precisamos ter muito claro, como liderança de igreja, eu estou pregando para um Tadel, tá bom? Treinamento de, fala, líderes. Eu estava conversando ontem com a nossa equipe sobre Atos 2, sobre perseveravam, Atos 2:46, se não me engano, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. E eu estava vendo, né, que os dias finais da igreja no mundo, eles não vão suportar a sã doutrina. Sentirão coceira no ouvido, juntarão mestres para si, segundo as suas próprias cobiças. E hoje é só você ligar o teu celular, você acha mestre segundo a sua própria cobiça para tudo quanto é lado. E o que nós precisamos entender primeiro sobre a doutrina dos apóstolos? É que Jesus é o cabeça da igreja e ponto final. Ponto final. Jesus é o cabeça da igreja. Não tem apóstolo, apostila, mestre, mestrina, profeta, profetisa, evangelista, pastor, pastora, que seja a cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Jesus. Amém? Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então essa é a doutrina apostólica primordial, raiz de tudo. Lembrando, né, só lembrando que tudo isso passa pelo ser filho. Põe a mão no seu coração e fala assim: eu preciso entender profundamente no meu coração, na minha alma, no meu entendimento, que eu sou filho. E o ser filho implica em responsabilidades. Então assim, tudo começa por aí. Doutrina dos apóstolos, ali a doutrina primordial, que Cristo é o cabeça da igreja, é a verdade básica. Segundo, a forma com que a igreja caminha, com base na palavra de Deus, sustentada pela palavra de Deus, diante da interpretação da palavra de Deus, e da interpretação da palavra de Deus, e debaixo da revelação do Espírito Santo, acompanha comigo, nascem doutrinas apostólicas de caminhar como igreja. Amém? E eu estava conversando com a minha equipe ontem lá, que a gente fez uma reunião para ver a agenda de igreja, essas coisas. E eu não consigo, de verdade, irmãos, de verdade, não é ser barrista, ser nada além de ser franco e sincero comigo mesmo e com a verdade de Deus. Eu não consigo ver uma visão apostólica tão poderosa quanto na nossa igreja. De verdade, eu não consigo ver. Tem várias outras, super eficientes, muita coisa boa, mas que realmente trate no tutano as coisas, é a nossa. A forma que Deus mostrou para o pastor Eibe. E eu estava conversando com o Juan, falei meu bebê, que é um dos únicos profetas de ofício aqui dessa casa, que é o Juan, ofício profético. Eu estava falando para ele hoje uns negócios interessantes. Aquele negócio do foguete lá, você tem que... Eu só dei a ideia, agora você desenvolve. Tá? Não é para o Thiago desenvolver, é para você desenvolver. Ouviu, né? Pegou o hashtag? Amém. Ele vai vir para cima da gente, não sei, se vira, faz bem assim, ó. Nós precisamos compreender
foi Deus que revelou isso aí com base na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Assim, eu vi isso acontecer, talvez muitos de vocês já viram. O que? É muito fácil, irmãos, o mundo que vivemos hoje, celular, computador, o apelo visual, o apelo para nossa alma é gigantesco, é de todos os lados. O apelo à distração é gigantesco, é absurdo. Irmão, eu tenho 45 anos, há 25 anos atrás eu tinha 20, não tinha o smartphone assim, não tinha. Isa, está com quantos anos, Isa? 16 anos. Parei com o smartphone na mão dela, né? A Fran agora ela tá toda chique com a maçãzinha agora. Tá com o iPhone agora. Não está sabendo lidar com o negócio. Fica procurando os negócios. Não acha. Como é que desliga? Porque não é da nossa era. Agora, o Israel pega o negócio, papai é assim, mãe. Porque é a geração. Então o apelo para distração é muito grande, é muito vasto, onde você encontra distração em tudo, em tudo. E o que acontece? Nós temos uma tendência a fugir do que tem que ser feito, quando as distrações começam a ganhar o nosso coração. Então, nesse fugir, nós começamos a sair e fugir das coisas de Deus. Entenda o que eu vou lhe falar, irmão. Não estou falando de ninguém específico, de nenhuma igreja específica. Mas nós temos uma tendência a ser religiosos. Eu acho legal os extremos da religiosidade, né? Ou o cara é todo cheio de dogma, usos e costumes, ou o cara é todo relaxadão, de qualquer jeito, é tão religioso quanto. As duas pontas, né? É impressionante. Tem dois lados aí. O equilíbrio é a cruz. O braço de equilíbrio disso tudo é a cruz. E o que acontece? Então isso vai se tornando, vai entrando na igreja, as pessoas vão vindo e vai vindo, e o negócio é legal, e vão por luz, vão por fumaça, vão fazer um mega show, e cada vez mais umas experiências poderosas, e não tem nada errado com isso. Não tem nada errado com isso. Agora o problema é o que? As pessoas virem e permanecerem da forma que elas estavam no mundo. As pessoas virem para dentro da igreja, e estarem dentro da igreja, e só mudar a polaridade delas. A ambição delas só mudou. Agora a minha ambição não é ficar rico para detonar os outros, é ficar rico para mostrar para os outros que eu estou rico e sou mais abençoado. Não, é mais ou menos por aí, né? Tem tanta coisa que você podia falar. Onde que eu estou querendo chegar? A essa visão apostólica que Deus deu para a nossa igreja, irmãos, através do pastor Eibe, que quem sabe da história, se você ouviu essa história da sua liderança, parabéns, seu líder é um cara que sabe contar os dias, e conhece a história da igreja. Mas foram 40 dias, irmão, no meio do mato de jejum, água. Deus falou para o pastor Eibe, vai para o mato, e fique lá. E Deus mostrou para ele a visão do discipulado. Estou me sentindo um daqueles caras assim. Me ajuda aí, Thiago. Ele sabe que eu estou apertando ele está com medo de falar. Bom, Thiago, você ia gostar desse café aqui. E na cantina lá, ó, bebê. Sou terra fértil, fala. A nossa tendência de líder de igreja é fazer com que você receba um monte de palavras que venham alimentar o seu ego, de forma com que você só troque a forma de negociar no mundo para negociar com Deus. E a gente esquece que Deus não é um supermercado, Deus é o provedor de todas as coisas. A gente esquece que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu como homem. Estava conversando com o Juan, na hora do Getsemane dele,
Porque é o seguinte, a nossa visão ensina o cara a ter Getsemane diário. Na hora do Getsemane de Jesus, irmão, a gente tende a achar que era, né, uma tendência natural, mas a maioria de vocês já sabe que não é isso. Não, medo, ele vai apanhar muito, vai ser muito difícil para ele. Não, vem comigo no pensamento. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer com ele, e o suor de sangue dele não era aquela terrível aflição que ele estava sentindo, não era medo da surra, irmão, não era medo do açoite, medo do prego, medo da cruz, medo da vergonha, não. Só que ele tinha, que ele estava sentindo, eu creio, isso que tenho para mim. Nunca, em toda a eternidade, Deus havia se separado dele mesmo. E naquele momento que ele tem que falar, Eloá, Eloá, lema sabachthani, ele está falando, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Sabe por quê? Porque Jesus ficou 100% homem. Não, professor, impossível. Sim, Deus e pecado não andam juntos. E naquele momento o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Então Deus pensa, é que nossa mente é difícil entender isso, né? Eu não falo como se eu soubesse, mas é que eu viajo nisso, de eternidade a eternidade, a eternidade antes do agora, e a eternidade depois do agora, a eternidade de antes da cruz, a eternidade depois da cruz de Cristo lá. Nunca houve um momento em que Deus fez assim, ó. Naquele momento teve. E nós não temos como imprimir uma verdade dessa num coração mundano, se não corrermos riscos. E Paulo entendeu quando ele fala em Atos 20 e 24, que é a rema, nosso. De nada tenho a minha vida para mim mesmo, contando que se cumpra e com alegria o chamado que o Senhor Jesus me deu de ministrar o Evangelho da graça de Deus. Agora, ministrar é falar? Ministrar é ter compromisso com o que você está falando. Ministrar é implantar a mensagem. Estava falando com o Juan hoje também. Falei, Juan, não se preocupe tanto com o que você tem que fazer, com o que você não tem que fazer. Se preocupe muito em estar disponível e disposto. Porque Deus não tem que te explicar todas as coisas. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Relaxa. E deixa Deus te usar na hora que Ele quer usar. Ele que é dono da bagaça toda. Ele sabe o que fazer. Se Deus fosse um construtor, ou um cara que faz manutenção em casa, por exemplo, ele teria um martelo na ferramentaria dele? Sim ou não? Se Deus vai arrumar um prego lá na sua casa, de repente vai pôr um quadro chique que você tem, e ele chega lá para pôr um quadro na sua casa, e ele fala, vixe, não tem um martelo, vou ter que usar o alicate. Quem já fez isso, irmão? Quem nunca fez, que atire a primeira pedra. Todo mundo já meteu um prego com o alicate, né? Um monte de outra coisa. Quem já quebrou a ponta da faca da esposa? Numa chave Phillips, num parafuso Phillips. Quem nunca fez isso? Homem que se preza, estraga uma faca da esposa, quebrando num parafuso chave Phillips. E mulher que se preza, tira o fio da faca de churrasco do marido num osso de frango. Acertei, né? Fala, Jeová. Nefra. Deixa eu voltar onde eu estava, senão eu me perco. Já me perdi, na verdade, peraí.
Ele vai usar alicate? Por que não? Porque Ele é Deus, Ele busca o conselho da sua própria sabedoria. Então Ele sabe exatamente como usar a sua vida. Pare de se achar tanto. Pare de querer explicar e calcular o que Deus vai fazer na tua vida. Para! De verdade, irmãos. Eu vejo uma excessiva preocupação em cumprir, e está tudo certo. Sabe o que nós temos que nos preocupar? Com aquilo que a gente sabe que tem que fazer e não faz. É isso que a gente tem que se preocupar. Eu tenho que me preocupar com aquilo que é uma ordenança de Deus e eu não faço. E você precisa falar assim, rapaz, eu preciso me preocupar com isso aí. Quer ver um exemplo para você entender? Quantos de vocês olharam para sua esposa hoje? Não adianta fazer agora. Não vem com esse papinho. E já olharam nos olhos dela e falaram assim, você está linda, eu te amo. Quem já fez de verdade, levanta a mão e fala. Não, baixa a mão, irmão. Nossa, que vergonha. Não vou dar. Não vou dar. Hã? Estou chocado. Mulheres, quantos de vocês olharam no seu marido e com muita fé vocês falaram, você está muito lindo e eu te amo? Pior que os homens. Perdão, que eu não enxerguei você. A tua mão e das meninas ficaram da mesma altura, eu não enxerguei. Agora não adianta, agora não adianta. Você falou? Tá bom. Você sabe o que eu falava pro meu irmão quando ele era pequenininho? Eu falei assim, ó, mano, eu sabia que você foi adotado? Não, calma que eu vou falar. Aí eu falei assim, ele, não, eu não. Gordinho assim. Não é verdade. É assim, mano. Você foi achado na lata do lixo enrolado na M. Ele chorava. Chorava. Aí eu fingi que morria. Mano, eu vou morrer. Morri. Fazia assim ainda. Eu morri, mano. E ele chorava. Aí isso que acontecia, sabe por quê? Ah, o Santo Júnior, não. Ele ficava dedurando eu e minha irmã. Meu pai ia pegar lá e falava assim, meu, vai tomar uma coça. Fazia assim, ó. Por que eu estou dando exemplo do meu irmão, irmãos? Irmão, sempre vai ter um irmão assim na nossa vida dentro da igreja. Não, pega o exemplo que eu dei e transfere para qualquer exemplo que você quiser dar. Sempre vai ter. Por exemplo, Marcinho, aquilo dali, irmão, Max, tu arranjou um cara que anda ali, ó, para me dar trabalho. Ali, ó, pareio. Não, amanhã vai ter um cardio massa. Irmão, desde quando você quase morrer na academia é massa? Para ele, para Ju, para o Du, que correr 50 km, ele corre aqui dando risada, pode ser. Agora para o Digão, que não foi treinar hoje, nos telhados será exposto. O que loucura tu fizeste. Sempre vai ter esses caras. E eu preciso entender que o caminho diante ou com... Opa, a Bíblia de papel não é minha, é do... Ai, meu joelho, olha, viu? Foi treinamento assim. Tá louco. Enfim. Nós temos uma disciplina, uma doutrina apostólica, irmãos, que nós não
vamos dourar a pílula. Não vamos. Simples. Nós não vamos falar coisa que vai ficar te agradando. Nós vamos falar o que você precisa. Ponto. Nós tem jeito de falar. Vocês já viram que a irmã Mara é um negócio meio... A irmã Mara é... Rapaz... Palavra de oferta. Já começou assim... Digno! Como você ousa não falar? Meu Deus do céu, que lapada! Fia, se é discípula até ela dá uma segurada. Aleluia. Olha só, nós precisamos entender que nós precisamos sim nos preocupar com o ir de fazer discípulos que nós não estamos fazendo. A gente precisa, irmãos. De verdade, se você está vindo no Tadel, é porque Deus está trazendo você para cá, para você entender que você precisa ser discípulo, e que você precisa entender que você foi comissionado para ser discipulador. Pastor, na verdade não é comissionado, foi ordenado à igreja a fazer discípulos. Uns vão ter mais facilidade do id, outros vão ter mais facilidade do fazer discípulos. Mas tanto um quanto o outro tem o id e fazer, é para todos. É uma ordenança de Deus. E eu não vi, volto a falar, uma visão apostólica tão profunda, tão poderosa quanto a nossa. Por quê? Porque no meio dessa bagunça toda, desses distrações e tudo, nós vamos entrar e trabalhar o mais importante. O que é mais importante numa igreja? Tadel, irmão, não é culto de celebração, nem seminário. O que é mais importante numa igreja? Assim, tá, vamos falar o óbvio, né? É a presença de Deus, irmão. Então ele não precisa falar do óbvio. É claro, se Deus não estiver aqui dentro, é só um grupo, um clube. Agora, depois disso, as vidas, as almas, as pessoas. E eu preciso começar a olhar para dentro de mim, e em vez de ficar com ISO celestial dentro do meu coração e na minha mente. O que é o ISO celestial? Vamos ver se eu aprovo isso aqui. Não, irmão, quem vem pregar aqui não vem aqui fazer show. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. De verdade. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. De várias formas. Mas uma coisa que nós precisamos entender: nós precisamos fazer discípulos. Preciso. Para uma célula multiplicar, irmãos, eu estou sendo muito criterioso. Eu não estou deixando a célula multiplicar. Se isso está acontecendo na sua célula, está quase acontecendo isso na sua célula, e até agora eu não falei nada, vai chegar. Eu não vou deixar, irmãos, o que? Célula multiplicar com os vínculos discipulares tudo atravessado. A gente já fez isso. Dá ruim, dá trabalho. Os discipuladores que são comprometidos com isso trabalham demais, cansa muito. E sabe o que acontece? Os discípulos acabam sofrendo. Por quê? Porque não conseguem encontrar o caminho certo, o negócio fica desandando.
óbvio, lembrando que nossa dependência não está em homem nenhum, mas nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do meu discipulador. Por exemplo, ontem na nossa reunião eles falaram um negócio assim: olha, irmãos, legal, eu posso decidir isso aí agora. E a Fran disse: não, pode fazer assim. Porém, esse é o tipo de coisa que, mesmo eu tendo autoridade para dizer sim ou não, e vamos fazer isso aqui, eu prefiro compartilhar e saber a opinião do meu líder. Eu preciso saber como que ele enxerga, como que ele vê essa situação, assim ou assim. Eu posso, mas é o tipo de coisa que eu já tenho dentro de mim, que eu prefiro compartilhar. Várias vezes já fui assim: não, Michel, mas por que você está trazendo isso para mim? Você podia ter resolvido. Só que é o meu jeito de me proteger de algumas coisas e situações. Então eu tenho um monte de coisa. Então eu preciso pôr no meu coração, irmãos, e fazer um check-up de mim mesmo. A mensagem que eu tenho aqui preparada, que Tadeu que vem eu não vou estar aqui, então eu não quero começar ela. Vai distanciar muito uma da outra. Eu preciso pôr no meu coração que eu preciso fazer discípulo. Agora, vem aqui. Abre lá a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Acha aí. Põe o telão também, para quem não está com o telão lá. Eu não estou achando aqui, cara. Achei aqui, peraí. Versículo 1. Tu, pois, fala assim: filho meu. Tu, pois, filho meu. Muitos aqui já viram aquela mensagem, né? Puxa, esqueci o nome do tema da série agora. É lá de Paulo e Timóteo, né? Esqueci o nome da série, mas vocês ouviram. Então, fortifica-te da graça que está em Cristo Jesus. Essa aqui acho que é a revista atualizada, tá? Agora olha só o versículo 2: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a qualquer homem que você encontrar por aí, com qualquer tipo de atitude. Como que está escrito ali? Homens e também para... Sabe o que tem? Além de tanta coisa que esse discípulo me ensina, sabe o que ele me ensina? Dinamismo. Você já está recebendo isso aqui, e faz parte do que você está recebendo você passar para outra pessoa. Já está no pacote. Já está no pacote. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Agora, aqui veio uma sacada. E uma vacina, daquelas de puxar o corinho assim para cima e dá febre. Aquele tipo de vacina que dá febre. Tinha a Bíblia escrita quando Paulo fez isso aqui? Tinha ou não tinha? Vem comigo, não se distrai. Depois que dá um trabalho aí, não se distrai, presta atenção. Tinha a Bíblia escrita? Então como que as pessoas iam ouvir as palavras de Paulo? Lendo a Bíblia. Não tinha Bíblia. Sabe o que acontece hoje? As pessoas só vão aceitar a mensagem se o próprio Paulo vier lá falar para elas. Me responde uma coisa: quem que você está descreditando aqui? O testemunho de Cristo ou a pessoa? Está vendo como a gente fica religioso e arrogante e soberbo? Se o próprio Senhor não vier falar comigo, eu não escuto. Eu estou tirando a eficiência do Espírito Santo através da vida
da igreja. E é muito simples saber se a pessoa é digna de confiança ou não. Olhe para os frutos dela. É muito simples. Essa pessoa, por onde ela passa, que rastro que fica? Tem uns que quando comem uma feijoada fica um rastro meio estranho. Mas vamos lá. Outra coisa muito simples. O discipulador dessa pessoa que vai fazer discípulo está cuidando dele gemendo ou com alegria? Como que é? Eu preciso ver essas coisas. Sabe por quê? Porque o Senhor está falando através de Paulo, através da palavra de Deus escrita aqui, o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Isso mesmo, tem uma mensagem específica, isso mesmo, exatamente o que você viu de mim, transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Esses outros aqui não tiveram acesso a Paulo, e não tinham Bíblia escrita, por isso a fidelidade e a idoneidade, uma fidelidade de coração, uma idoneidade de caráter, uma fidelidade ao ensino e à doutrina, e uma idoneidade com o propósito. Anota isso aí. Com o propósito. Só que às vezes a gente encontra dificuldade em fazer discípulos. Por quê? Porque se o próprio Jesus Cristo não materializar na frente dele para explicar e revelar, eu vou ouvir, mas vou ouvir pela metade. Eu vou ouvir, mas não é bem por aí. Sabe, irmãos, nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos uma doutrina clara, simples, na verdade é muito simples, e tem que ter muita coragem. Lembra que eu comecei falando de Jesus na cruz? Como que você implanta uma verdade dessa no coração de um homem? Não, pastor, isso é só o Espírito Santo. Tá bom, irmão. O Espírito Santo vai se materializar num fogo, numa sarça ardente, e vai falar com o cara, ou ele vai usar o testemunho de Cristo, que é o Espírito de profecia na vida da igreja. É simples. Vai usar a vida da gente, nossa vida. O Alex falou uma perolaça hoje. É uma pérola negra, irmão. Aquelas pretonas assim. Aí a gente falou da pérola. Falei isso, cadê o Alex? Alex dá sorri assim. Ah, isso, apareceu. Não, ele falou uma coisa muito legal. Olha essa cara, vai ligar no que eu estou falando. Estava lá, nós dois, né, depois de pôr desfibrilador lá na academia, ele voltou a respirar e o coração a bater. Voltamos a viver, quase morremos. É legal ver ele correr. Já viram o Alex correndo, gente? Eu queria ver um dia uma corrida do Alex com o Luan. Sabe por quê? Vai ser uma corrida mais ou menos assim, ó. Olha o Alex correndo. Olha o Luan para acompanhar ele. Só vi aquele vulto chegando. Eu falei, meu, parece um trem. Grandão, né, cara? Rápido. Enfim. Ele falou bem assim. A gente estava falando dos níveis de relacionamento de Jesus e tal, dos discípulos, dos 120 que estavam no tabernáculo, e de repente estão lá os 120 no tabernáculo. Lembra que o Espírito Santo tinha descido ainda. Ele estava aguardando em Jerusalém até serem revestidos de poder. Daqui a pouco entra João, o piazão da turma, que é o piá. Oi, querido. O discípulo do amor, né? Entra o Álvaro, piazão. Aí, ó, chegou o amadinho. Chegou o peixinho do mestre. Aí vem Maria e chama o piá de pai. Cuida dela. Cuida dela. Daqui a pouco está todo mundo. Tomé, daí, Tomé!
Eita, Tomézão! Aí, Tomé! Tá boa? Tomé, só acredita vendo. Pensa no que estava rolando. Não, pastor, eles eram tudo. Não tinha nem. Se nós com o Espírito Santo ficamos assim, imagine eles sem o Espírito Santo. Se nós com o Espírito Santo ficamos de tique dos outros, imagine os caras sem o Espírito Santo. Não vem dar uma de santarrão, irmão, de ungidão. Não vem com essa friagem por cima de mim. De repente está todo mundo tique, faz um silêncio. Quem que chegou? Pedro. Não vale fazer meme, hein? Chega o apóstolo Pedro. Tá todo mundo de repente. Pedro. Chegou Pedro. Pedro. E de repente vem o Espírito Santo. Todo durão assim, mas bem que ele negou, né? Tu foi um que foi pescar com ele também, que eu sei que voltou para tua vida lá antes de Jesus. Não vem dar uma de santarrão comigo agora. Bem que tu estava lá, só aqui, ó, redinha com o Pedrão. Pensa que eu não sei? Dois negaram Jesus, né, cara? Um se matou, e esse aí? E esse aí que se negou, e agora? E de repente, vem o Espírito Santo de Deus, cara. E torna, isso é tudo Alex falando para mim hoje, só que eu estou dando eu estou aprendendo com o David, que é essa história envolvente, sabe, irmão? O David tem as Billy, eu não tenho, eu estou aprendendo. O Alex fala daquele jeito assim, e dá 400 voltas e fecha. Dom mestral dele, né? E aí, o Espírito Santo vem e transforma o cara que foi chamado endemoniado pelo próprio mestre, líder deles. Como que tu ia reagir? Lembra? Arreda Satanás. Não vai lavar o meu pé. Toma então, pau. De repente, o Espírito Santo vem sobre todos eles. E ele sai, prega uma multidão, e 3.000 pessoas se convertem na primeira pregação, pelo poder do Espírito Santo. E justamente o Pedrão, que teve aquela revelação do céu, que não foi carne e sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está nos céus, o que negou Jesus, o que foi chamado de endemoniado pelo mestre, se torna o líder deles. Como que esses caras foram ouvir a doutrina de um apóstolo desse? Lembra que tinham 120, todo mundo já ouviu falar isso aí. Lembra que tinha 120 apóstolos, discípulos no cenáculo? 120. E os 120 foram cheios do Espírito Santo. E a primeira explosão de crescimento da igreja foi a pregação de Pedro após o Espírito Santo. 3.000 pessoas. Aí você vai para Atos 2 e fala assim: e perseveravam unânimes no templo, nas orações, de casa em casa repartiam o pão. 3.000 pessoas, 120 pessoas cheias do Espírito Santo, indo para as casas. O que é isso, irmão? Célula. 120 líderes de célula prontinho pelo Espírito Santo. 3.000 membros de célula para começar a receber a doutrina dos apóstolos. Não tinha templo, não tinha placa da igreja da paz ou da 7ª igreja do 5ª batida do fogo santo. Não tem isso, não tinha isso. Eles perseveravam na comunhão, na unidade da doutrina, e não tinham medo, porque eles tinham recebido uma ordem de Jesus. E essa ordem
tem vindo através de homens, deixa o texto lá, por favor, tem vindo através de homens fiéis e idôneos, que estão instruindo a outros. E nesse pacote de receber a mensagem, já está nela o vai e continua. E agora eu quero encerrar, ou pelo menos começar a encerrar, porque o meu tempo, tenho 42, 41, 40 segundos. Por que isso não está acontecendo muitas vezes na nossa célula? Uma coisa, o cara acabou de chegar. Outra coisa, é o cara que já está uns 6 meses, já foi para encontro, já fez curso, entendeu? E já está sendo discipulado há um bom tempo sendo discipulado, mas ele não faz discípulos. São duas coisas. Primeiro, medo de errar. Aí você vai ensinar ele. Outra coisa, eu estava conversando com o Juan ontem, vai ensinar ele que o medo é a falta do temor sem o dom do Espírito. Ou melhor, é o temor nosso sem o temor vindo do Espírito. Lembra Isaías 11? Espírito de sabedoria, foi colocado sobre ele. Espírito de sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, conselho, temor, força e temor. Então existe o espírito de temor. Então ela está com medo, está com temor de errar e de acertar. Então ela precisa entender o quê? A primeira coisa, ensiná-la a depender do Espírito Santo. Aí você ensina essa pessoa a depender do Espírito Santo, não com a tua sabedoria, não com o seu conteúdo teológico, mas sim com o que você sabe de Deus através do que você já aprendeu, iluminado pela presença do Espírito Santo. Amém? Encharcado da unção do Espírito Santo, iluminado pela glória de Deus, na revelação da palavra de Deus, você ensina o seu discípulo, e mesmo assim ele insiste naquilo, em não querer discipular, e ficar amarrado e tal, você tem que, é que daí vai entrar em outra palavra, eu não quero aprofundar, senão eu vou fugir demais do que eu quero falar. Vou só citar então. Com muito amor, com muito carinho, você tem que dar um passo para trás. Não vou mais discipular porque não serve. Você já ouviu isso, né? Enquanto eu servia eu tinha valor, agora não tem mais. Já ouviu esse tipo de coisa? Tem que dar um passo para trás. Por quê? Porque essa pessoa não aprendeu ainda a ser discípula de Jesus. Não é porque você é ruim, não é porque ela é ruim, não é porque ela não presta. Cuidado com os rótulos, gente, tá? Cuidado com os fechamentos de coisas que Deus abriu e não quer fechar. Você tem uma mania de rotular as pessoas, tem uma mania de fechar. Isso aqui não quer nada com nada. Eu tenho uma coisa para mim, eu só posso dizer que alguém não quer nada com nada quando eu já tentei de tudo em tudo. Já tentou tudo e com tudo? Não, então não fale que alguém não quer nada com nada. Não fale. Não fala isso, não fecha isso. Tem gente que não quer nada com nada, tem. Mas é gente que já caiu da graça, já não está mais nem aí, gente que não, já era. Como restaurar nela, não tenho nem ideia, não sei, nem a Bíblia responde direito sobre isso. Então, irmãos, eu preciso dar uma recuada e ensinar ela primeiro a ser discípula de Jesus. E como que eu vou ensinar ela a ser discípula de Jesus? Sendo discípulo de Jesus. Então, o ser fiel e idôneo é ser um discípulo fiel, é ser um discípulo idôneo, para que eu possa, dentro dessa visão apostólica poderosa que nós temos, instruir outros a ser discípulos. E nisso aqui que Paulo está falando a Timóteo, o seu filho, nós possamos cumprir com o grande comissionamento de Jesus. Por isso, amado líder de célula, que eu vou estar constantemente reposicionando a rota de vocês com relação às atitudes e exemplo. Esse é um desses.
Ah, aquela igreja é avivada, o povo é cheio do fogo. E você? E você? Qual é o exemplo dentro da igreja que o discípulo está vendo? Não, eu sou um homem idôneo, eu sou um homem sério, um homem assim, beleza. Mas depois você quer que ele queime, se você não queima? Sabe, irmão, eu não vou falar o nome do cara, porque o cara é um terrível. Mas tem uma analogia muito legal. Se você tem um galinheiro, pensa comigo, tá? Um galinheiro. Galinheiro. Galo e galinha. Sempre tem aquele um, né? Sempre tem, né? O galinhazão, gazaça arrastando. Aí de repente você pega uma águia, um ovo de águia, e você choca ele num negócio lá de chocar o ovo. E você pega o filhotinho de águia, alimenta ele no período de comer comidinha na boca, até ele começar a conseguir comer sozinho, e você coloca ele no galinheiro. Presta atenção que eu vou lhe falar para você entender onde eu vou chegar. E você coloca ele no galinheiro. Daqui a pouco, águia é águia, amém? Ela vai crescer muito mais que a galinha. Daqui a pouco você vai ver dentro daquele galinheiro uma galinha desse tamanho, que quando quer dar uma de imitar o galo faz pá, 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 e faz vento assim de balançar a árvore. Só que ela faz isso aqui, ó, ciscando, igual galinha. Eu não fui feito para fazer cópia de mim mesmo. Eu fui feito para enxergar os destinos das pessoas. E se ela é uma águia, ela vai voar. Se ela é um tubarão, ela vai ser um tubarão. Não, mas aqui não mesmo, meus discípulos são tudo garnizé igual eu. Não, irmão, isso não é discipulado. Isso não é discipulado. Isso não é discipulado. O seu discipulador, ele tem que chorar. Os olhos ele tem que vir encher de água. Quando você fala assim, pastor, meu líder amado, o meu sonho é isso aqui diante do Senhor. E aqui eu tenho que encher o coração dele e falar assim, meu Deus, que privilégio que eu tenho do Senhor morrer na cruz e botar essa pessoa para que eu possa, através de mim, o Espírito Santo me ajudar ela a encontrar esse sonho que ela tem. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Como eu falei para o Juan, põe fogo no rabo do foguete. Irmão, não se prende foguete no chão. Se deixa voar. Pronto. Nossa função é só ficar corrigindo a rota. Só. Então a fidelidade, a idoneidade, a mensagem do discipulado, da doutrina apostólica que tem é o que? Irmão, enxergue o sonho do seu discípulo e garanta com que isso vai acontecer. Garanta. Eu sempre agradeço, irmãos, uma coisa que eu nunca deixo de agradecer. Obrigado, Senhor, pelo período da minha vida que eu estou tendo de compartilhar da minha vida com a vida dessa pessoa. Quando eu oro para um discípulo, por exemplo, eu falo assim, Deus, obrigado pela vida dele, pelo privilégio que o Senhor está me dando, de nesse tempo da minha vida, eu estar vivendo junto com essa pessoa. Por quê? Porque com certeza eu vou aprender alguma coisa com ele. Com certeza. Então, com muito amor, com muito carinho, se coloca de pé para encerrar, agora encerrar mesmo de verdade. Como eu falei, não tem visão, mas para mim, tá, irmãos? É uma coisa minha. Você pode pensar diferente. Não existe algo tão forte assim. Só que tem que ter coragem. Fala coragem. Me responde uma coisa: o Espírito Santo ele traz coragem ou timidez? Texto de Timóteo ainda, versículo 3 agora. Coloca lá.
participa dos meus como... Não é um soldado, é como um... É por isso que muita gente não quer ser discipulado, não quer discipular. Porque não é papinha. Não é mamão papaya com açúcar. Oh, coisa deliciosa. Com aquele açúcar demerara que estrala nos dentes. Eu gosto assim, chega a estralar o açúcar nos dentes. Eu sei, Henrique, eu sei, Marcinho, vocês estão olhando para mim fazendo assim, ó. Eu sei. Mas eu malho para isso, para poder comer açúcar. Não é fácil. Não é. Por quê? Para você cumprir isso aqui, você vai sofrer. Vai sofrer. Não tem, você vai correr risco. Você vai entrar num ambiente que as pessoas não querem que ninguém entre. Você vai acessar o porão da alma das pessoas. Você vai puxar o tapete onde se guarda a sujeira. Como diz o pastor Cote, você vai levantar a saia da igreja. Ou seja, expõe a vergonha. Então, irmão, essa missão, essa nobre, poderosa visão de discipulado, ela não é algo fácil, mas ela é sim simples. Por quê? Nós temos tudo o que a gente precisa com Deus. Só que é necessário entender: sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Fala assim: eu quero sofrer. Pastor, eu achei que ia sair daqui agora. Eu quero ser vitorioso. Paulo continua o texto falando que nós somos arregimentados no exército. Me responde uma coisa: o exército de Deus perde, irmão? Quer vitória maior do que essa? Não tem, irmão. Então, queridos, assim, esses dias eu falei o negócio da Del passado, que eu falei sobre treino também, né? Inclusive, vou voltar lá só para tocar. Eu falei assim: Devos, como que você quer ser isso se você não cuida da sua saúde? Depois que eu cheguei cá, o Espírito Santo falou assim: Michel, tem gente que não tem como fazer isso, literalmente. Então é você que realmente não tem como, né, pagar, porque o exemplo que eu dei foi o Henrique, né, o personal trainer e tal, mega top, bombado, grandão, né? O Marcinho lá no treino do funcional, do CrossFit. Você acha que eu ia perder essa nunca? Mas tem gente que não pode. Não pode. E eu fechei nessas duas coisas, né? Então assim, irmãos, me perdoe, mas o fato é: você não tem necessariamente que estar numa academia para cuidar da sua saúde. Amém? Você não tem que necessariamente estar numa academia. Você pode cuidar fora. Agora, vocês que podem... Mensagem chapéu? Não é chapéu, é direcionada. Por favor. Por favor. Amém? Então, agora deixa eu voltar para encerrar aqui. Às vezes você chegou agora na igreja, está aqui no Tadel, você chegou há pouco tempo. Talvez nem foi batizado ainda, ou batizada, e está ouvindo uma mensagem dessa. Então, que essa mensagem não constranja você, mas que essa mensagem incendeie o seu coração, para você entender que tem algo muito mais poderoso e nobre do que somente vir à igreja. É ser igreja e edificar a igreja, é construir a igreja, é alargar a igreja, é aumentar a igreja, é dar poder junto com a igreja, porque quando os filhos se reúnem, o poder aumenta. Amém? Entenda isso. Vá no seu líder de célula essa semana e pergunte: meu irmão, eu quero ser discipulado.
meu líder, meu irmão, enfim, como você entender chamar. Eu quero ser discipulado, por quê? Porque eu quero discipular. Mas deixa eu dar uma outra vacina. Pastor, mas não me deixam discipular. Se pergunte por quê. Porque se eu sei que é uma águia, eu não vou colocar ela junto com galinha. Eu vou colocar ela junto com águia. Deu para entender ou não? Precisa explicar mais ou não? Não tem outro exemplo um pouco mais pesado. Tá bom assim? Vocês estão me entendendo? Não é que não te deixam discipular. Não é deixa, não deixa. É você entender que eu preciso ser discipulado e por isso eu preciso ser discípulo. Eu vou ajustar a minha vida. Você não precisa ser perfeito para discipular. Entra flutuando na igreja. Os anjos batendo asa em volta de você. Não, não é isso. Isso é só o Tiago. Não, irmãos. O que você tem que ter é o coração de querer. Que eu quero. Senhor, eu quero. Eu quero cumprir com esse comissionamento. Talvez você não vá discipular 4, 5 pessoas, mas você vai discipular, você e sua esposa, por exemplo, vão discipular um casal. Um casal. E aquele um casal vai discipular talvez 3 casais. Porque a tua agenda, a tua forma de viver é tão justa que aquele um casal já é bastante já. E a gente entende isso. Mas, como dizia o meu irmão mais novo, pelo amor de Deus, rogo-vos. Existe uma multidão precisando amadurecer. Existe uma multidão precisando ouvir o coração de Jesus naquela cruz, cara. E isso não é num culto, num seminário. Isso só acontece no discipulado. Pode colocar o cara da rodopio e virar pirueta aqui em cima. Não adianta. Isso só vai acontecer no discipulado. Amém? Então pare de dar trabalho e nos ajude com o trabalho. Deus abençoe a sua vida. Nós amamos você.